Tá indo? Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder estar aqui nesta live, chegando até você. Você que é uma pessoa preciosa, você minha irmã, pessoa preciosa. Você meu irmão amado, pessoa preciosa. A tua vida vale mais que o mundo inteiro. Eu tenho esse privilégio de chegar até você com uma finalidade: implantar lá no teu espírito o infalível evangelho da graça de Deus. E recordando o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz uma coisa gloriosa. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho. E ele declara o que é o evangelho na compreensão dele, na sabedoria dele, na ótica dele. Ele fala assim: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Olha bem, para a salvação daquele que acredita. E depois ele diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei, na velha aliança? Não. Ele diz: a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver como? Pela sua própria fé. Ele não vai viver pela fé do pastor, pela fé do bispo, pela fé da reveladora, pela fé do apóstolo, não. Cada um de nós vive por aquilo que acredita. Vai viver pela sua própria fé. A sua vida é aquilo que você acredita, nunca esqueça isso. E como é que esta fé vem? Paulo diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Repare bem que não está escrito lá pela palavra de Deus. Está escrito lá pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça de Deus. Então, quanto mais eu ouvir esse evangelho, esse ouvir, a fé vem. Fé e palavra andam juntas, nunca esqueça isso. Não adianta dizer que tem uma grande fé se o conhecimento que você tem do evangelho é uma coisa pequena. Não se engane. A sua fé vai ser medida por aquilo que você conhece do evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu tenho esse privilégio de chegar até você, de pregar esse leitinho, esse arroz com feijão, para que você possa ser construído lá no seu espírito com a verdade. E quanto mais eu conheço o evangelho da graça de Deus, essa verdade vai se enraizando dentro do meu coração, vai criando raízes profundas, vai me trazendo uma grande segurança, cria em mim um grande escudo da verdade, um escudo de conhecimento, um escudo de revelação. E quando vem aquilo que é mentiroso, aquilo que é religioso, aquilo que é falso, esse escudo é um grande campo de proteção. E aquilo que é mentira, que é falso, não vai penetrar na minha mente. Por quê? Porque a minha mente foi renovada pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. E eu tenho esse privilégio de poder chegar até você. E como eu já disse, implantar no teu espírito o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que limpa a nossa mente da velha aliança. Esse evangelho que limpa a nossa mente das falsas doutrinas evangélicas. Esse evangelho que limpa a nossa mente dos falsos profetas. Esse evangelho que nos traz uma consciência limpa,
sem peso, sem condenação, sem jugo da lei, sem escravidão, sem religião. E é isso, por isso que estamos aqui, para sermos um cooperador, um amigo, um irmão que vai trabalhar para o teu crescimento espiritual. Levando em consideração isso, cada vez que eu estou aqui, o meu interesse principal é o teu crescimento espiritual, é que você se desperte, que você acorde. Eu não estou aqui para tentar ser alguma coisa, eu não estou aqui para que você ache que eu sou uma bênção, não, essas coisas humanas não me interessam. O meu objetivo principal é a minha fé, é que cada vez que nós fazemos uma live e pregamos esse Evangelho da graça de Deus, dezenas, centenas e milhares vão ouvir isso. E isso vai libertar a vida deles por completo. Esse é o objetivo principal do nosso coração. Mas vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10. E nós vamos ler versículos 19 a 20, um texto que nós lemos aqui constantemente e estaremos lendo novamente. Onde Paulo diz no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. Agora ele diz: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que o escritor de Hebreus está trazendo de conhecimento para nós? Ele diz: irmãos, agora na nova aliança nós temos intrepidez para entrar nos santos dos santos. Por que ele fala isso? Os hebreus são os judeus que viviam debaixo da lei, então Paulo escreve essa carta para ajudá-los na transição, para sair do Velho Testamento, sair do judaísmo e vir para o cristianismo, vir para o Evangelho da graça de Deus. Essa carta é endereçada a todos aqueles irmãos que nasceram debaixo da lei. Desde criança frequentavam sinagoga, passaram anos da vida deles debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, praticando as obras da lei. Eles receberam informações de Jesus Cristo, do Evangelho. Então, o escritor de Hebreus, ele está trabalhando para ajudá-los no período de transição, saída da lei e vir para a graça, saída da velha aliança para entrar na nova aliança. Então ele está usando uma linguagem lá do Velho Testamento, quando ele diz: irmãos, agora nós temos intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que eram os santos dos santos? Era uma parte do tabernáculo e depois do templo, onde lá estava a arca da aliança, as tábuas da lei, a vara de Araão que floresceu, onde estava uma porção de maná, por cima da arca tinha aqueles 2 querubins, e ali no lugar santos dos santos estava a presença de Deus. Ninguém tinha acesso àquele lugar. Só uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava lá com sangue alheio e fazia toda aquela operação religiosa, aquele ritual religioso. Uma vez por ano ele vinha ali interceder pelo povo, fazer expiação pelo pecado do povo, e ali nesse lugar chamado Santos dos Santos estava a presença de Deus. Ninguém mais era autorizado a entrar naquele lugar, na presença de Deus, se não fosse esse sumo sacerdote uma vez por ano. Suponhamos que qualquer pessoa do povo judeu quisesse entrar lá, lhe era proibido. Por quê? Porque não era qualquer um que entrava, somente o sumo sacerdote. Então,
aquele povo tinha uma visão de um Deus oculto, num lugar chamado Santos dos Santos. Um Deus que eles tinham que ter muito medo, porque ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote. E quando eles iam trazer uma oferta para Deus, o que eles faziam? Eles não poderiam oferecer direto a Deus. Eles tinham que chegar para o sumo sacerdote, entregar a oferta nas mãos do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote entrar lá para fazer uma representação do povo para Deus. Eles não podiam entrar direto na presença de Deus, não lhes eram permitido. Então eles tinham que usar um intermediário, que era o sumo sacerdote, que pegava a oferta deles e fazia o sacrifício para Deus. Quando Deus queria falar com o povo, Deus não falava direto com o povo. Deus vinha e falava com esse sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote entendia a voz de Deus, a direção de Deus, e ele vinha e comunicava aquilo que Deus havia orientado para o povo. Mas Deus não falava direto para o povo, ele usava o mesmo intermediário, que era o sumo sacerdote. Então esse era o caminho da velha aliança. Agora o escritor está dizendo que nós agora temos intrepidez para entrar na presença de Deus, no lugar chamado Santos dos Santos, que na lei, no Velho Testamento, era proibido. Então ele está dizendo: tenho, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos. E o que me qualificou agora para entrar no Santos dos Santos? Se na velha aliança não nos era permitido, o escritor de Hebreus está dizendo que agora nós podemos entrar sem medo, sem culpa, sem condenação, entrarmos direto no Santos dos Santos. Aí ele fala: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que o escritor está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que agora que Cristo morreu e derramou o sangue dele, quitou a dívida da lei, cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. O escritor está dizendo que agora que os pecados foram pagos, que as maldições foram tiradas, que o fim da lei foi Cristo, que tudo aquilo acabou, que um novo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto agora. Ele está dizendo que agora nós que estamos na nova aliança, não precisamos de mais nada intermediário para nos achegarmos a Deus. Eu vou dizer para você, você não precisa do pastor para se achegar a Deus. Você não precisa de apóstolo para se achegar a Deus. Você não precisa de ninguém para se achegar a Deus, porque você agora, na nova aliança, tem um acesso direto a Deus. Foi aberto um caminho que não existia no Velho Testamento. E foi aberto através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então agora, na nova aliança, qualquer um tem acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais de intermediário. Nós não precisamos mais que alguém venha interceder. Nós não precisamos mais que alguém venha orar por nós. Por quê? Porque a nova aliança é tão fantástica que ele deu esse direito a qualquer um que crê. Então diante de nós agora existe uma porta gigantesca aberta, que foi aberta pelo sangue de Jesus ali na cruz. E qualquer um, olhe para mim e entenda, qualquer um que crê no Evangelho tem um acesso direto à presença de Deus, em qualquer lugar do planeta. Você pode estar dirigindo, essa porta está aberta diante de você, você tem acesso direto à presença de Deus. Você pode estar andando, caminhando numa praça, essa porta que foi aberta, esse novo e vivo caminho foi aberto, você tem acesso direto à presença de Deus. Em qualquer lugar que você estiver, você pode estar lá na Serra da Cantareira, lá em cima, solitário, andando por aquelas estradas. Esse novo e vivo caminho está aberto, você tem acesso direto à presença de Deus. Você entende isso? O novo e vivo caminho nos libertou da velha aliança. E qualquer um que acredita em Jesus Cristo de verdade, que crê no Evangelho, tem acesso direto à presença de Deus. Você não precisa de intermediários. Mas no falso evangelho,
nessa falsa pregação desse evangelho que escraviza, você tem que depender de um apóstolo, você tem que depender de um pastor, você tem que depender de um homem de Deus, você tem que depender que alguém ore e faça alguma coisa por você, você tem que depender de estar dentro de um templo, como se Deus só estivesse lá. Você tem que depender de alguém que vai te ungir, que vai interceder por você. Olha que coisa mentirosa é esse evangelho da dependência do povo dependendo de um homem. Você não precisa de cobertura espiritual de ninguém. Você não precisa de cobertura espiritual de apóstolo nenhum. Isso é falso. Você não precisa de cobertura. Existe hoje em dia muitas igrejas que se chamam apostólicas. O que isso quer dizer? Que tem um apóstolo e ele é cobertura espiritual da igreja. Deus só fala com ele, ele é o bom. Todo mundo tem que estar debaixo da cobertura dele. Se sair da igreja, perdeu a cobertura, ele vai dizer, ó, o diabo vai pegar a sua vida. Ainda existe esse falso conceito. De onde vem isso? Da velha aliança. Entende? Mas na nova aliança você não precisa de ninguém. Você tem acesso direto a Deus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, pelo véu que foi consagrado. O véu era a carne de Jesus que foi partida ali na cruz. Entende isso? Então você precisa entender isso. Olha, na velha aliança Deus usou uma jumenta para tratar com a insensatez do profeta. Na velha aliança Deus usou uma rocha que Moisés bateu e saiu água. Na velha aliança caiu um maná, um pão do céu. Deus usou lá na velha aliança muitas coisas. Ele usou aquela sarça que estava queimando para falar com Moisés, e a sarça não se queimava e não se consumia. Moisés foi lá e daquela sarça Deus falou com Moisés. Se você for olhar no Velho Testamento, Deus usou muitas coisas para falar com aquele povo. Mas na nova aliança, tudo aquilo é eliminado. Nós que somos igreja, passamos a ser santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Deus vem através do Espírito habitar em cada um de nós. Então na nova aliança não tem mais nada intermediário, não tem mais nada que vai intermediar alguma coisa entre eu e Deus. Entende isso ou não? O caminho está aberto pelo sangue de Jesus, por aquele véu, aquele corpo que foi partido na cruz. O caminho está aberto. Qualquer um que crê tem acesso em espírito a Deus, e não tem nada que desfaça isso. Você precisa acreditar. Você que se sente fraco, você precisa acreditar que esse caminho está aberto diante de você. A porta está aberta. Você não deve orar assim: Deus abre as portas. Por quê? Porque a porta já foi aberta, nós já fomos abençoados, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que Deus tinha que dar para cada um de nós, já nos foram dadas em Cristo. A porta está aberta, não tem mais nada que precisa ser aberto. Agora eu preciso acreditar, preciso entender que isso é verdadeiro, e quanto mais eu vou compreendendo o Evangelho da graça de Deus, mais vai se tornando real esta visão, esta realidade para mim. Entende? O novo e vivo caminho. Eu vou repetir, um caminho que não existia no Velho Testamento. Quando Cristo morre na cruz, esse caminho é aberto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus saiu daquele lugar chamado Santos dos Santos e se tornou acessível a todas as pessoas que acreditam. Eu não preciso estar em volta de 4 paredes que se chama igreja para Deus falar comigo ou Deus me ouvir. Eu não preciso de nada de coisa orada, coisa ungida, entende? Eu não preciso de sal grosso para me libertar. Eu não preciso de um pouquinho de suco de uva, que simboliza sangue de Jesus, para me libertar. Eu não preciso de água do Rio Jordão. Eu não preciso de nada de rosa ungida, dessas coisas mentirosas.
essas coisas mentirosas que estão aí nesses programas de televisão, atraindo o povo para a mentira. Eu não preciso de nada intermediário, eu não preciso trazer uma camisa com nó do avesso para o pastor, né? Você entende quando eu falo assim, lá no altar dele, vai tirar o nó da camisa e vai desenrolar minha vida. Tudo isso é superstição, é o falso evangelho, é a mentira sendo pregada pelos meios de comunicação, levando o povo à ignorância, à enganação, à exploração. Deus não trata mais comigo, presta atenção, quando a nova aliança passou e entrou em vigor, e a velha aliança acabou na cruz, Deus não se relaciona mais comigo através da velha aliança, você entende isso? Deus não se relaciona mais comigo por meio da lei, Deus não se relaciona mais comigo pelos princípios da velha aliança, porque tudo aquilo acabou na cruz. Como é então que Deus se relaciona comigo agora? Através da verdade que Ele estabeleceu no Evangelho da graça de Deus. Então tudo aquilo Deus usou no passado, usou para aquele tempo. Agora quando Cristo vem, Ele revela esse Evangelho da graça de Deus e isso está claro. Deus se relaciona comigo através do Evangelho da graça de Deus. Não adianta eu ir no Velho Testamento pegar textos lá e trazer para a nova aliança, porque tudo aquilo acabou na cruz. Tudo aquilo que Deus usou e agiu na velha aliança acaba na cruz agora. Está bem claro isso na sua mente? Eu quero que você tenha confiança nesse entendimento. Então eu vou ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, vamos falar na nossa linguagem, para estarmos na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, sem culpa, com a mente limpa, sem condenação, sem acusação, sem cobrança, sem aquela visão de um Deus da velha aliança que me cobrava o tempo todo coisas que eu tinha que fazer. Hoje em dia tem um monte de gente que tem uma visão de Deus distorcida, é o Deus do jugo, do peso, que está sempre cobrando. Elas vão para as igrejas de lei que cobra tudo, cobra que tipo de roupa que elas têm que usar, que tipo de cabelo a mulher tem que ter, aonde elas podem ou não podem frequentar, quantas vezes tem que ir lá entre as quatro paredes, fazer as campanhas e votos e sacrifícios, põe um monte de proibições na cabeça das pessoas, e as pessoas, elas têm uma visão de um Deus de cobrança, de disciplina exagerada, que põe um monte de obras em cima delas, e fica cobrando o tempo todo, e se elas derem uma mancadinha, elas já perderam a salvação, Deus vai descer o reio. Eles falam assim, é o cajado de Jeová, vai cair sobre ela, porque ela deu uma mancada, ela deu uma brecha, ela vai ser retalhada. Tem um monte de gente na igreja com a visão de Deus destruída pelo falso evangelho que é pregado na maior parte das igrejas da mídia. Olha bem, liga a televisão e você vai ver. Então hoje que nós estamos na nova aliança, um caminho novo e aberto, um caminho novo e vivo, olha bem, um caminho novo e vivo, um caminho que não existia no Velho Testamento, ele foi aberto pelo sangue de Jesus, pelo véu que foi partido na cruz, o corpo de Jesus Cristo. Então quando Cristo morre, e derrama o sangue dele, e diz está consumado, ele cumpriu a velha aliança, tudo aquilo acabou na cruz, ele estabelece no sangue uma nova aliança, e um novo e vivo caminho foi aberto. Olha como isso é gigantesco, olha como a morte de Cristo na cruz é uma coisa gigantesca, gloriosa, poderosíssima, abriu um caminho que não existia no Velho Testamento, que não existia na lei. E agora, olha para mim, por favor entenda, agora eu e você, qualquer um, temos acesso direto à presença de Deus. Não precisamos de coisinhas inanimadas, oradas e ungidas. Não precisamos de rosinha que distribui nas falsas igrejas, feiticeiras dessas coisas. Não precisamos chavinhas ungidas, aliancinha ungida,
cajadinho ungido, não precisamos de um pouquinho de sal grosso, nem de água do Rio Jordão, não precisamos dessas mentiras, você entende? Não precisamos, isso é um falso evangelho, porque nós temos um acesso direto à presença de Deus, um acesso direto a Deus. Deus nos ouve, nós e Deus nos tornamos um só Espírito. Olha como isso é uma coisa gigantesca. Você tem acesso a Deus. De vez em quando as pessoas pedem: pastor, ora por mim. Aí eu olho bem para ela, eu vejo que ela é infantil ainda, que ela não entendeu essas coisas, na cabecinha dela ela não entendeu o evangelho direito, e ela está carregada de preocupações, de ansiedades, preocupações com os filhos, com o marido, com a família, com o vizinho, com o pai, com a mãe, e ela se sente fraca, ela não viu o novo e vivo caminho aberto, então ela se sente fraca, ela acha que Deus não está ouvindo ela, e nessa fraqueza ela pede: por favor, ora por mim. Ela pensa que a oração do pastor vai ser mais forte que a oração dela, e não é. Então ela não entende que se ela conversar com Deus ali, o novo e vivo caminho foi aberto. Então está cheio de irmãozinhos fracos, que não tiveram compreensão, viveram anos, décadas debaixo de igreja de lei, cheio de proibições, sempre dependente de um pastor, de um missionário, de um apóstolo que dominava a vida deles, que ditava o que eles tinham que fazer. Foram escravizados, então eles vêm com aquela mentalidade que Deus só ouve algumas pessoas especiais. E Deus não vai ouvir alguém que está aqui pequeno, né, que nunca subiu num púlpito. Essa é a mentalidade que é implantada pelo falso evangelho. Eu entendo as pessoas que estão nessa situação, mas, meu irmão, minha irmã, a porta foi aberta, o caminho está aberto, o novo e vivo caminho Cristo conquistou para cada um de nós. Nós temos um acesso direto a Deus, direto à presença de Deus. Será que eu posso ter segurança no meu coração que você está entendendo isso? Será que eu posso mudar agora os textos, acreditando que na tua mente a coisa está acontecendo, e você está entendendo, está vendo isso, aí dentro de você a coisa está viva, se mexendo no seu espírito, seus olhos estão brilhando, entendendo isso que eu estou dizendo? Posso confiar, porque eu sei que Deus quer que falemos essas coisas. Mas, pastor, o senhor falou tudo isso, onde o senhor quer chegar? Eu vou chegar no assunto que muitas pessoas têm perguntado para mim. Elas perguntam assim: pastor, e a questão do voto? Existe voto no Novo Testamento? Paulo escreveu, o senhor que fala que temos que compreender e ter domínio sobre as cartas de Paulo, Paulo alguma vez instruiu a igreja a fazer voto? E quando elas vêm fazer essa pergunta, elas têm isso em mente: qual é o voto praticado hoje? Você vai nas igrejas e o pastor ele insta com você a fazer voto, é o voto de um personagem do Velho Testamento. Você tem um problema com o filho, então você vai fazer um voto, você vai pegar um envelope, você vai fazer uma oferta e vai pôr o nome do filho dentro do envelope. E você vai trazer isso no altar, né? Na Nova Aliança não existe altar. Não existe nada disso. Altar é coisa de templo, do Velho Testamento. Então essa pessoa com um problema com o filho, ela vai ser induzida a pegar o envelope, dar uma oferta, um dinheiro. Eles vão pedir oferta de 1.000, 2.000, 500. Você entende o que eu estou dizendo? E pôr ali o envelope do filho, no envelope esse dinheiro, e pôr o nome do filho, e fazer um voto a Deus. Deus, eu vou te dar esse dinheiro, eu vou fazer um voto para o Senhor abençoar e libertar o meu filho. Ou então o empresário, ele está com um problema financeiro da empresa, e fala: ô pastor, eu estou com um problema, eu sou empresário. Então ele vai falar assim: olha, você pega o melhor que você tem, você vai fazer um voto a Deus, você vai dizer: ó Deus, o Senhor é, ou o Senhor não é. Você põe esse dinheiro no envelope, você traz aqui no altar,
Você vai fazer um voto e eu lhe garanto que Deus vai levantar a tua empresa em pouco tempo. O empresário está ali assim, já não resta quase nada, ele vai pegar esse dinheiro. Porque voto atual é só dinheiro, você entende? E vai pôr no envelope e vai fazer um voto a Deus. Deus, o Senhor vai levantar a minha empresa, eu vou fazer um voto, aqui está esse dinheiro, eu vou fazer isso, faço um voto, às vezes de dar essa quantia várias vezes, para o Senhor levantar a minha empresa, e Ele vai fazer isso, porque Ele é induzido naquele culto que Ele tem só para empresários, né? Ele vai fazer isso, vai ser induzido a fazer isso, não é? O voto não brotou espontaneamente dele, não. Lá atrás do púlpito tem gente com uma mentalidade corrompida, com o objetivo de arrumar dinheiro, e eles vão trabalhar e levar aquele monte de gente a ficar fazendo voto e voto, é voto disso, é o voto de Jacó, é o voto da Ana, é o voto, é os votos do Velho Testamento. Mas a pergunta é, Paulo alguma vez levou a igreja a fazer voto por algum dinheiro no envelope, dar alguma coisa para Deus dar outra coisa para ela? Se você for ler as cartas de Paulo, não existe um ensino na nova aliança sobre voto. Por quê? Porque voto era uma coisa da velha aliança. O que é um voto? É uma barganha com Deus. É que nem fazer uma promessa na igreja católica. É que eles falam assim, olha, Aparecida, se a senhora me abençoar, eu vou subir a escadaria lá do teu templo de joelhos. Eles vão fazer isso, é que nem uma promessa. Deus, eu vou te dar isso, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar aquilo. É uma barganha, é tentar comprar a Deus com alguma coisa, né? Eu vou comprar a Deus. Eles acham que Deus se vende por isso, eles não conseguem enxergar. Vou pôr um dinheiro aqui, R$500 nesse envelope, vou fazer um voto, Senhor. Se o Senhor me abençoar, que eu estou fazendo um voto aqui, ó. Então eu vou dar tantas ofertas X, vou cumprir o meu voto. Eles têm em mente que Deus se move por coisas que a gente dá para Ele. Olha que princípio enganoso e mentiroso. Presta atenção, meu irmão. Deus não se move por obras que eu faço para Ele. Deus não se move porque eu dei um dinheiro para ajudar a igreja. Ele, olha, essa pessoa... Deus não trabalha na base da troca. O que é trabalhar na base da troca? É que nem o comércio. Você precisa aí alguns quilos de feijões. O que você vai fazer? Você tem o dinheiro, vai no mercado, você vai pagar e o mercado vai te dar aquele feijão. Você precisa de um sapato novo, precisa comprar um carro. Tudo é na base de troca. Você paga para obter. Então a mentalidade desse falso evangelho é essa. Eu preciso dar coisas para Deus, dar ofertas para Deus, cumprir votos para Deus. Sempre é dinheiro. Você entende o que eu estou dizendo? Para Deus ser ao meu favor. Ele não consegue entender que o novo e vivo caminho foi aberto, que Deus já nos abençoou em Cristo com toda sorte de bens. Então eles querem comprar Deus através de um voto, né? Aí vem aquelas irmãs que falam assim, olha, Deus me falou, Deus revelou. Aí vem aqueles apóstolos no púlpito, aqueles pastores, os grandes homens de Deus, e induz as pessoas a ficar fazendo isso. Uma certa irmã tinha lá uma pequena poupança, vai falar, pastor, eu estou com um problema enorme na minha família. Aí ele perguntou para ela, a irmã tem algum dinheiro? Eu tenho uma poupancinha, coitada, gente simples. Então pega essa poupança, faz um voto, Deus vai mudar a vida da tua família. A coitada vai lá, pega tudo aquilo, coitada, era o alimento dela, põe ali no envelope para fazer um voto, achando que Deus trabalha na base de troca e vai fazer alguma coisa pela família, pelo dinheiro que ela fez um voto. E quanta gente sendo enganada, explorada, através desta coisa de voto. Então não existe nada no Evangelho que nos induz a fazer voto, que nos orienta a fazer voto. Voto hoje em dia é coisa de enganação. Você está entendendo? E vou recapitular. Sempre o voto é dar dinheiro para a igreja. É ou não é? Fala a verdade. Sempre o voto é a mesma coisa. Eu tenho que dar um dinheiro
porque parece que Deus trabalha na base de troca. Eu tenho que dar primeiro para Ele, para depois Ele dar aquilo que eu estou interessado, e a pessoa não consegue entender. Eu vou repetir, que o novo e vivo caminho foi aberto, que a porta está escancarada, que Deus não trabalha mais nos princípios do Velho Testamento, das obras, tudo aquilo acabou na cruz. Na nova aliança eu só preciso acreditar, a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre nós. Tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foram dado em Cristo Jesus. Vou repetir aquele mesmo versículo que você sabe de cor. O que diz Efésios 1:3? Que Deus, através de Cristo, eu quero ler isso para você. Eu sei de cor, mas quero ler aqui para você. Efésios 1:3. O que Paulo fala? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha o tempo do verbo, uma coisa já feita, passada, já foi realizado, já aconteceu, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Então onde começa toda a bênção? Todas as bênçãos que Deus tem que nos abençoar, elas começam nas regiões celestiais. São bênçãos espirituais. Esse mundo onde nós vivemos, material, ele veio a existir das coisas que não existem. Ele é uma expressão do mundo espiritual, do mundo das regiões celestiais. Entende? Então tudo que Deus tinha que nos abençoar, presta atenção, Ele já pôs essas bênçãos todas em Cristo. E Ele nos salvou e nos pôs em Cristo agora. Então, tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foram dadas em Cristo. Agora eu preciso crer, acreditar que Deus está na minha vida, que Ele vai pouco a pouco soltando todas essas bênçãos e manifestando isso gradativamente, paulatinamente. Enquanto eu estiver nesse corpo, essas bênçãos estão abertas e disponíveis para mim, e tudo é dado gratuitamente. Deus não está te cobrando de nada, Deus não está te cobrando coisas, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, não, porque a graça de Deus é dada tudo a nós gratuitamente. Então, hoje em dia, levar uma pessoa a fazer voto, não existe, isso não é evangelho, isso é trazido, é a mentalidade do Velho Testamento, é tentar comprar Deus com alguma coisa, né? Eles vão pegar esses textos aqui, vou trabalhar com você aqui, vamos lá para Eclesiastes, né? Eu faço uma pergunta para você, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes é evangelho? Alguém poderia dizer, mas lá em Eclesiastes tem muitos conselhos sábios, e de fato tem muitos conselhos sábios lá em Eclesiastes, né? Mas Eclesiastes é evangelho? Não é evangelho, tem muitos conselhos sábios e práticos para a nossa vida, mas Eclesiastes não é o evangelho da graça de Deus. Tem muita sabedoria em Eclesiastes, mas não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus começa da cruz para frente, está bem claro isso? Então vamos ali, Eclesiastes capítulo 5, aí vão ler esses, para amedrontar as pessoas, trazer temor, né? Primeiro a liderança insta, ela condiciona, ela induz a pessoa a fazer voto. Depois que a pessoa pega o envelope para fazer o voto, aquele cenário todo, aí vem pôr o medo, trabalhar na consciência delas para pôr medo, aterrorizar. Aí eles leem esse texto, diz assim, no versículo 4, quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo. Então a liderança ela já persuadiu toda a igreja a pegar o envelope para fazer voto em dinheiro. Todo mundo pegou, agora eles vão pôr o medo, eles vão condicionar a cabeça da pessoa, para ela ficar debaixo de medo, agora que ela pegou o envelope, agora que ela se comprometeu, induzida, não por vontade própria. Aí vem o medo, vem aprisionar a mente delas no medo. Então eles vão ler,
Quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aí vem o terror na cabeça das pessoas. Eu vou falar isso com calma de novo. O apóstolo, o bispo, o pastor, seja lá quem for, ele vai induzir a pessoa a fazer voto. Você está entendendo? É capaz de levar até alguém para dar um testemunho assim: olha, eu fiz o voto, e depois que eu fiz o voto, tudo melhorou na minha vida. Ele vai até programar um falso testemunho, como eles fazem, para as pessoas olharem e terem mais disponibilidade para pegar o envelope. Depois que todo mundo pegou, se comprometeu, induzido pela liderança, aí vem o terror, o pôr o medo, o trabalhar na consciência, pôr um peso na consciência, para a pessoa ter que cumprir aquilo. Vou ler de novo. Quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Então o que ele está dizendo? Você fez o voto agora, então não demore muito para cumprir, porque se você não cumprir, Deus não se agrada de tolos. Não é assim, é justamente assim. Aí depois ele diz: cumpre o voto que faz. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então trabalha na consciência da pessoa, pondo medo. Aí ela vai sair pesada: eu tenho que cumprir isso. E aí ela foi induzida, e ela nem sabe, ela nem entende que na nova aliança o caminho está aberto. Não existe fazer voto na nova aliança. O apóstolo Paulo nunca levou a igreja a fazer voto na nova aliança. Nunca. Paulo diz: onde abundou o pecado, super abundou a graça. O que mais ele diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você entende que o caminho está aberto na nova aliança, e Deus não trabalha na nova aliança na base de troca. Eu dou uma coisa, eu dou uma oferta, um sacrifício, faço isso, faço o voto, e Deus é obrigado a me dar o retorno. Esse é um conceito errado, mentiroso, que existe no meio da igreja. E usa esse texto de Eclesiastes para trabalhar na consciência da pessoa, para ela ter medo, para poder cumprir aquilo que ela foi induzida a fazer. Agora vamos lá para Gênesis 28. Vamos ver aquele voto de Jacó. Repare bem que essa coisa de voto, ela vem antes da lei. Olha como vem de longe essa mentalidade na base de troca com Deus. Eu dou uma coisa para Deus, ou então Deus tem que dar uma coisa para mim, depois que Ele der, eu tenho que pagar aquilo para Deus e vou pagar. Então Gênesis 28, você conhece a história de Jacó, o herdeiro da bênção é Esaú. Um dia Esaú vem do campo, né, e estava com muita fome, e Jacó tinha feito aquele guisado de lentilha, aquela sopa, e Esaú falou: olha, me serve aí, irmão. Então Jacó falou: não, eu só te dou essa comida aqui se você me der para mim o seu direito de primogenitura. E instou com Esaú, e aconteceu que Esaú falou: que me interessa o direito de primogenitura, se eu estou morrendo aqui de fome. E fez esta troca com Jacó. Depois a mãe de Jacó, quando Isaac estava velho, queria que a bênção caísse sobre Jacó. Você sabe que ele foi lá com a roupa de Esaú. Isaac estava cego e falou assim: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E acabou abençoando a bênção da primogenitura sobre Jacó, e Jacó enganou Isaac. Aqui nesse episódio que nós vamos ler, ele está fugindo, indo lá para um tio da mulher dele que se chamava Labão. E está fugindo. Aí ele vai dormir num lugar lá, né? E ali ele vai ter aquela visão. Ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, e ali ele teve aquela visão de uma escada que ligava o céu e a terra. Os anjos subiam e desciam, e Deus falou com ele ali: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Essa é a terra que você está deitado, essa terra eu vou dar à sua descendência.
E José levantou-se dali, pegou aquela pedra, derramou um azeite sobre ela. Olha de onde vem esse negócio de derramar azeite sobre tudo. Derramou um azeite sobre aquela pedra e falou: olha, esse lugar aqui é terrível, é a casa de Deus, Deus mora aqui, não é? E depois Jacó vai fazer um voto a Deus, no versículo 20, Gênesis 28, 20, fez também Jacó um voto. Repare bem, olha o critério do voto que Jacó fez. Fez também Jacó um voto dizendo, olha, repare bem, Jacó foi mais esperto no voto. Jacó não deu nada antes. Jacó queria que Deus desse tudo para ele. E se Deus desse tudo para ele, então ele cumpriu o voto que ele fez para Deus. Mas os votos de hoje são o contrário. Primeiro você tem que dar. Você tem que pegar o seu dinheiro por um envelope e dar, para depois Deus te responder. Mas esse voto de Jacó não deu nada, ele pediu tudo antes. E se Deus desse para ele, aí ele ia cumprir o voto de dar para Deus o que ele havia prometido. Então vamos ler. E fez também Jacó um voto dizendo, olha bem, se Deus for comigo, ó, Deus tinha que ser com ele, e me guardar nessa jornada que empreende. Então Deus tinha que ser com ele e guardar ele na jornada, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha, vocês estão entendendo? Então o Senhor será o meu Deus. Olha como Jacó era esperto. O que Deus tinha que fazer para ele? Deus tinha que guardar ele na jornada, ser com ele, dar roupa para ele voltar na casa dos pais e nada faltar para ele. Se Deus fizesse tudo isso para ele, então, só então ele seria o seu Deus. Olha que nível de voto ele está fazendo. Então o Senhor vai ser o meu Deus, se o Senhor me der tudo, vai me guardar. Repare bem que Jacó não dá nada para Deus, ele quer tudo de Deus, ele quer que guarde, que conduza ele no caminho, que ele tenha o que comer, que ele tenha roupa, que ele volte para a casa dos pais sem perigo nenhum. Se Deus fizer tudo isso, aí então é que Deus vai ser o Deus dele. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha, isso era o tipo de voto que se fazia lá. Aí continua dizendo, o que Jacó fez? E a pedra que ele erigiu, aquela pedra que ele pôs a cabeça, que ele erigiu, levantou, por coluna da casa de Deus. Aí depois, o que Jacó promete para Deus? Se Deus fizesse tudo isso para ele, olha lá. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então para Jacó dar o dízimo para Deus, tinha que guardar ele no caminho, dar pão para ele, protegê-lo, vestir ele, conduzir ele em triunfo, para que ele enriquecesse, para depois que Deus fizesse tudo isso, Deus seria o Deus dele, e de tudo aquilo que Deus havia dado a ele, certamente ali ele daria o dízimo. Então qual é o ponto principal desse voto? Jacó não deu nada para Deus, Jacó queria tudo de Deus, e se Deus desse tudo para ele, então aí que Deus seria o Deus dele. Depois que ele tivesse tudo em abundância, aí então ele prometeu, olha lá, e de tudo eu vou te dar a 10ª, vou dar o dízimo. Se você entendeu como eles praticavam o dízimo na velha aliança, agora vamos lá para a primeira de Samuel, né? 1 de Samuel capítulo 1, nós vamos ver aqui aquele voto de Ana, né? Vamos trabalhar em cima dos votos que se fazia na velha aliança. Então 1 Samuel capítulo 1, nós vamos encontrar o voto de Ana. Não dá para ler tudo isso, mas eu vou te contar a história. Um personagem chamado Elcana, ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Penina e outra se chamava Ana, e uma vez por ano ele subia à casa do Senhor e fazia aquelas ofertas, aquelas coisas todas, e levava as suas 2 mulheres e a família toda, e lá eles comiam. Então essa Penina era uma mulher que dava muitos filhos a Elcana, porém Ana era estéril.
e não lhe conseguia dar filhos. E Penina vivia fustigando Ana, zombando ela, criticando, né? Irritando ela. Olha, Deus me dá filhos e não dá nada para você. Querendo dizer, olha, eu sou uma mulher frutífera e você é uma mulher estéril que não dá filhos a Eucana. E Ana vivia amargurada na alma dela, atribulada, né? Em angústia, que não conseguia, isso a perturbava muito. Depois, quando eles subiram lá na casa do Senhor e fizeram os sacrifícios, as ofertas todas, eles comeram. Depois que eles comeram, quando terminaram de comer, aí eu vou ler no versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli era o sumo sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava muito amargurada, não dava filhos a Eucana, era oprimida pela sua rival Penina e vivia ali angustiada. Ela subiu no altar do Senhor lá e chorou muito e fez um voto. Qual o voto que ela fez? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana faz um voto. Qual é o voto? Ela não fez nenhuma oferta a Deus, ela não deu nada a Deus, ela queria antes para dar depois. Então, como ela não tinha filhos, então ela orou. Vou ler de novo: se o Senhor benignamente atentares à aflição da sua serva, e de mim te lembrares, que a tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, o que ela ia fazer com esse filho se Deus desse esse filho para ela? Iria, por todos os dias da vida deste filho, iria devolver esse filho para Deus, e não passaria voto, aliás, não passaria navalha na cabeça dele, ele teria um voto de nazireu, como tinha Sansão, não iria cortar o cabelo. Ela fez esse voto. Como que ela iria cumprir o voto? Só se Deus primeiro abençoasse ela, para depois ela devolver aquilo que ela prometeu para Deus. Ela não tinha que dar nada antes para Deus. Mas recapitulando, qual é o tipo de voto que se fazem hoje? A liderança vai te induzir a pegar o envelope para você fazer um voto a Deus, para Deus resolver algum problema, atuar em favor de alguém da sua família. E sempre esse voto é dinheiro. Nenhum desses votos que eles fizeram aqui tinha dinheiro envolvido nisso. Será que você entende isso? Qual é a conclusão? Conclusão que a nova aliança não existe voto. Conclusão que esses votos que essa turma prega hoje é mentira. Tem uma segunda intenção. Qual a conclusão que a gente chega? Na velha aliança, ou melhor, na nova aliança, tudo já nos foi dado gratuitamente, tudo já está se cumprindo. Deus não se relaciona mais comigo na base de troca. Eu tenho que dar alguma troca para Deus, alguma coisa para Deus, e Deus na base de troca vai me abençoar. Você está entendendo? O novo e vivo caminho foi aberto. Deus não está exigindo nada de mim, não está exigindo uma obra, não está exigindo uma oferta, não está exigindo nada, não está me pedindo nada, não está me pedindo dinheiro, não está me pedindo voto. É o homem que faz isso. Se o novo e vivo caminho já foi aberto pelo sangue de Jesus, e por aquele véu que foi partido na cruz, que é o corpo de Jesus, tudo, eu tenho acesso a Deus, não tem mais nada que se faça intermediação. Então, fazer voto no dia de hoje é pura enganação. Fuja dessas pessoas, seja lá quem for, que querem levar você a fazer voto. Isso não é o evangelho, você está sendo induzido ao erro. Fuja desses lugares que ainda se pratica voto, porque isso aí mancha
a visão do Evangelho da graça de Deus, que a porta e o novo caminho já foram abertos, não existe mais nada intermediário entre eu e Deus. E para terminar, nós vamos voltar no mesmo texto de Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler verso 19 em diante, que nós já lemos aqui. Versículo 19. Vamos ler com calma de novo. Depois você marque esses versículos, anote isso, leia, releia de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, ou melhor, agora você pode estar e entrar na presença de Deus, porque nós não entramos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. Mas eu estou na presença de Deus com intrepidez, sem nenhuma culpa, sem nenhuma cobrança. A porta está aberta, o pecado foi pago, já somos justificados para sempre. O que me deu acesso a isso, o que abriu esta porta, foi o sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz, aquele corpo que foi partido ali na cruz por mim e por você. Então ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para estar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, olha lá, pelo novo e vivo caminho, aquele caminho da velha aliança acabou, Deus abriu através do sangue um novo e vivo caminho, um novo que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora olha como ele trabalha na nossa mente para que a gente esteja na presença de Deus. Ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. O que é um sincero coração? Um coração que ama a Deus, que não esconde mais nada, que entendeu o Evangelho da graça de Deus. Um coração de boas intenções, você entende? Um coração sincero. Nós temos sinceridade diante de Deus, sinceridade diante das pessoas que nos cercam, sinceridade diante da igreja. Ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, com plena certeza de fé, sabendo que o novo e vivo caminho foi aberto, que não há mais barreiras, que não existe portas fechadas, que não existe mais obstáculos, que o pecado foi removido, tudo foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Nós nos achegamos a Deus sem peso na cabeça, sem cobrança, sem estar oprimido com nada, com um coração sincero, com leveza, com confiança, com plena certeza de fé. Já chegar a Deus confiante, com plena certeza de fé, sabendo que Ele não está te cobrando nada, exigindo nada de você, porque tudo que Ele tinha que cobrar e exigir foi de Jesus Cristo na cruz e já está pago. Aí ele continua: tendo o coração purificado da má consciência. O que é o coração? O coração aqui é o nosso espírito. Ele está purificado da má consciência. O que é a má consciência? Aquela consciência cheia de acusação, cheia de cobrança, cheia de preocupação, aquela consciência que nos acusa, como se a gente sempre estivesse devendo alguma coisa para Deus. Olha para as pessoas que estão nas igrejas de lei, elas parecem que estão sempre devendo alguma coisa para Deus, estão sempre vendo um Deus que está cobrando pelas falhas dela, elas veem sempre um Deus cobrando, apertando ela, exigindo delas mais do que elas podem fazer, e se elas não cumprirem aquilo, Deus vai pesar a mão e fazer mal para elas, porque elas falharam diante de Deus. Então isso cria na consciência da pessoa uma culpa, ela não tem a liberdade de estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação, por isso que ela não tem certeza da salvação, e que nunca vai perder a salvação, porque a consciência mata, cheia de acusação, de culpa e de peso que o Evangelho da lei pôs na vida dela. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o que o apóstolo está dizendo? Tudo foi aberto diante de nós, um novo e vivo caminho foi aberto,
Não tenho necessidade de eu ter um coração mesclado, escondido. Não tenho necessidade de ter coisas incertas no meu coração. No meu coração não pesa mais nada. Eu tenho um coração sincero diante de Deus. Quando eu tenho uma compreensão de Deus assim, uma leveza, não existe mais culpa, não existe mais peso. Isso, eu passo a reinar em vida, nessa liberdade que o Evangelho me deu. Tendo uma plena certeza de fé, eu sei que Deus me ouve, eu sei que Ele me comprou com seu sangue, eu sei que Ele já me deu tudo gratuitamente, já fez tudo por mim. Eu ando com plena certeza de fé que tudo se consumou na cruz do Calvário. Eu não vou orar, Deus me liberta disso, me liberta daquilo. Eu já sei que eu sou liberto, que eu nunca vou perder a salvação, que eu fui comprado para sempre justificado. Plena certeza de fé e o coração e o espírito limpo, purificado da consciência, a consciência que quer cobrar voto de mim. Você entende? A minha consciência não me acusa, ela vive em leveza. Eu vivo em paz com Deus. Por isso que Paulo disse: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará a tua mente e o teu coração aonde? Em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, fazer voto é enganação. Fazer voto não tem nada a ver com a nova aliança. Fazer voto é coisa sem significado para Deus. Será que você entende isso? Será que você entende e aceita essa palavra de hoje? Lembrando isso para terminarmos. O novo e vivo caminho foi aberto, a porta está escancarada, nós temos um acesso direto a Deus, sem intermediação de nada. Deus se relaciona com cada um de nós, não é na base da troca. Ele me pede coisas para me obter coisas de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e na graça de Deus todas as coisas já nos foram dadas gratuitamente. Foi uma alegria muito grande estar com você, produzindo esta live. Quero dizer que eu vos amo muito, apesar de não te conhecer. Minha irmã querida, eu não sei quem você é, meu irmão amado, eu não sei quem você é, mas aqui dentro, no meu espírito, eu vos amo muito e tenho um grande prazer de poder chegar até você, não para te escravizar, mas para que você seja cada vez mais livre. E eu vou terminando esta live por aqui declarando isso: a tua vida, minha irmã, meu irmão precioso, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.